Estamos de volta com o Clube da Bola e o fim de semana vai ser movimentado com os confrontos da 16ª rodada do Brasileirão. Além de Chapecoense e Remo, a gente vai conferir aí as outras partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Dá só uma olhada. Após empate diante do Botafogo, o Atlético Mineiro recebe o Mirassol na Arena MRV às 6h30 da noite. No mesmo horário, Inter e Vasco se encaram no Beira-Rio. O líder Palmeiras enfrenta o Cruzeiro na Arena Barueri às 9h da noite. O Santos recebe o Coritiba na Neoquímica Arena às 11 horas da manhã. Jogando fora de casa, o Corinthians visita o Botafogo no Newton Santos e busca se afastar do Z4. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Grêmio. O tricolor gaúcho busca conquistar os 3 pontos fora de casa para sair do Z4. Bragantino e Vitória se enfrentam no Cícero de Souza às 6h30 da noite. A Chapecoense recebe o Remo na Arena Condá. O Verdão tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro e busca encerrar o jejum diante do seu torcedor. E fechando a rodada, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo na Arena da Baixada às 7h30 da noite. E aqui na tela da NDTV Record, vocês acompanham um jogaço entre Fluminense e São Paulo. Dá só uma olhada. Eles estão colados na tabela e brigando pelo G4. Mas a pressão não dá trégua para cariocas e paulistas. Vencer é o alívio que as duas equipes tanto precisam. Hoje, a partir das 6h30 da tarde, tem duelo de tricolores. Fluminense e São Paulo. Futebol na Record, sua paixão em campo. Tá aí a elite do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. E a gente vai falar sobre Chapecoense e Remo. Temos o palpitômetro aí dos nossos comentaristas. A gente que já falou a respeito do desempenho da Chape na Série A do Campeonato Brasileiro. De olho na tela, temos aí a opinião do Emerson Luiz. 3-1 para Chapecoense. Cláudio Caticarte, 1-0 para a Chape. A Drica aposta no empate de 1-1 entre Chapecoense e Remo. Eu acredito numa vitória da Chape sobre o Remo por 1-0. Mesmo placar de Cacá Oliveira, 1-0, e Renato Semensati acredita na vitória do Verdão do Oeste por 2-1. Agora a gente conversa então com os nossos comentaristas a respeito desses palpites para o confronto entre Chapecoense e Remo, a Chape que joga em casa. Cláudio, é um desafio, mas a Chape conta aí com o apoio do torcedor, assim como no jogo contra o Botafogo, há uma expectativa para um bom desempenho, né? A Chapecoense ela vem de uma melhora, principalmente na organização defensiva, desde aquele 1-0 da Copa do Brasil, do primeiro jogo com o Botafogo, sofrendo um pouco menos em relação à questão de levar gols, né? E mesmo no jogo contra o Bragantino, a gente fazia análise até aqui no ND Esportes, a equipe da Chapecoense foi superior ao Bragantino, que nem merecia ter vencido aquela partida, teve mais finalização, né? A equipe da Chapecoense teve chances mais claras, mais posse de bola, mas não foi efetivo, o Bragantino acabou vencendo aquela partida. E a gente viu o jogo que a Chape fez na Copa do Brasil, uma virada de chave. Eu estou na mesma linha, né? Eu fazia aqui uma análise se a Chapecoense tivesse vencido Bragantino e Mirassol, aí poderia, né, tentar uma pontuação ainda por sonho de manutenção na Série A. Esses resultados não vieram, a sequência é muito difícil, então a Chapecoense vai jogar esse Campeonato Brasileiro da Série A, podendo fazer bom uso da questão financeira que a competição dá para se estruturar, para tentar subir no ano que vem. Infelizmente, a gente não tem esperanças aí de manutenção, por tudo, né? Pela dificuldade financeira em detrimento dos demais, né, adversários e aquilo que a gente viu no início da competição. Chapecoense não foi competitiva no início da competição. Mas agora, Cláudio, vai largar? Não, tem que vencer a equipe do Remo, tem que tentar fazer o melhor número de pontos possíveis, continuar nessa pegada, né, de evolução dentro do seu futebol, para que tenha, né, um término de Série A do Campeonato Brasileiro digno, tanto de primeiro turno quanto de segundo turno, e continuar tentando avançar, que nas Copas é diferente. Foi um jogo de superação contra o Botafogo e de efetividade, mesmo finalizando, vamos dizer, menos que o dobro do adversário. Eu vou aproveitar para perguntar para o Rangel, porque a gente falou há pouco sobre a ousadia, falando sobre Barra e Corinthians, né, que o Barra poderia ter sido mais ousado. A Chapecoense ela não está numa situação confortável na tabela, nem na competição. Seria um momento de ir para o tudo ou nada e apostar de fato nessa partida contra o Remo, ou ainda se manter mais contida, priorizar a defesa e garantir o gol, Rangel?
A Série A, Susan, é muito cruel. É difícil você ousar com um orçamento muito menor do que os adversários. O treinador da Chapecoense, Fábio Matias, ele deixou claro que a Chapecoense deu melhor dizendo, um passo maior do que a perna quando chegou a Chapecoense. Mexeu no meio de campo, mexeu na defesa, contra o Atlético Paranaense tomou 2, veio para a Arena Condá, colocou 3 volantes, contra o Botafogo tomou 4, e aí depois ele pensou, opa, vamos reorganizar a casa. Joga um futebol um pouco mais reativo, em transição, perdeu uma sequência grande de partidas. A principal missão contra o Mirassol no último fim de semana era deixar de perder, e isso aconteceu, a Chapecoense empatou lá, venceu o Botafogo e agora tem que tentar fazer essa manutenção. Deixar de entregar gols, como esse que a gente viu do Gabriel, como esse também que garantiu a vitória do Red Bull Bragantino, mas te respondendo diretamente, é difícil você usar numa Série A de Campeonato Brasileiro. O Cláudio estava falando, a Chapecoense merecia vencer o Red Bull Bragantino. O Bragantino chegou 2 vezes, fez 2 gols. Chapecoense poderia ter feito um jogo melhor contra o Mirassol. O Mirassol chegou 1 vez, fez 1 gol. Então é muito difícil, é um cenário completamente diferente de uma Série A, de uma Série B de campeonato, de uma Série B, perdão, de uma Série C de Campeonato Brasileiro, que os adversários chegam 3, 4 vezes, talvez convertam 1 vez. Brasileirão, meu amigo, chegou 1 vez, provavelmente é 1 gol, porque os melhores estão atuando por ali. E é um jogo direto. Esse contra o Remo, a Chapecoense tem que vencer de qualquer jeito. O que me preocupa? Questão física. Jogou no 120% na quinta-feira contra o Botafogo. Tem que jogar pelo menos a 110, 120% de novo na entrega amanhã aqui em Chapecó para vencer o Remo. Esse calendário, inclusive, dessa temporada de 2026 tem sido bastante intenso para as equipes brasileiras, inclusive para nossas equipes catarinenses. Isso, claro, dificulta o desempenho em campo. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha na tabela da Série A para a gente entender, então, a situação dessas equipes na tabela, como estão os números de fato. Temos aí o Palmeiras, líder, com 34, o Flamengo é o segundo com 30, Fluminense em terceiro com 27, São Paulo com 24. E aí, Chapecoense, amarga ali a lanterna da competição com 9 pontos. O Remo, que é o adversário deste domingo, está com 12 em 19º, Mirassol acima com 13 pontos em 18º e o Grêmio, daí o representante gaúcho, em 17º com 17 pontos. E aí a situação da Série A do Campeonato Brasileiro, a Chape, que amarga a lanterna da competição, precisa dessa reação para garantir uma vitória contra o Remo e, quem sabe, uma recuperação na competição, na elite do futebol brasileiro. Temos mensagens, participação aí do público a respeito da nossa conversa aqui no Clube da Bola. Vamos dar uma olhadinha, então, nas mensagens que estão chegando. Vocês estão participando bastante com a gente. Temos aí o Christian, ele que falou: o Léo Jardim do Vasco é melhor que esses 5 goleiros juntos. Pedro é o melhor centroavante em atividade. E Neymar deve ir também. Tá aí a opinião do Christian a respeito da seleção brasileira. O Marisson, o Figueira tem que ganhar hoje contra o Itabaiana para entrar no G8. Bora, Figueira! Tá aí, o próximo assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro. Figueirense entra em campo nesse fim de semana, hoje, inclusive contra o Itabaiana. Temos aí o Reginaldo, ele que falou: Neymar tem que ir para a Copa, é o nosso melhor talento. Opinião do Reginaldo a respeito do Neymar. E o Valmir: amanhã o Criciúma pode ficar entre os 6 primeiros. Tem que jogar para ganhar sem medo de atacar. Tá aí sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigre, nosso representante do sul do estado. E é justamente sobre Série B que a gente fala agora. Temos os nossos 2 representantes catarinenses na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Avaí se prepara para enfrentar o Vila Nova amanhã pela 9ª rodada da competição. O Leão da Ilha vive aí um momento delicado, 6 jogos sem vitória, e o Heitor Machado chega com as atualizações do time da capital. Oi, Heitor, boa tarde. Oi, Susan, tudo bem? Um abraço para você, aos amigos que nos acompanham no Clube da Bola. O Avaí tem um jogo super importante no domingo, 6 horas, contra a equipe do Vila Nova.
O Leão que não vence há 6 rodadas na competição nacional e precisa, claro, de um resultado positivo. Primeiro para se afastar da parte de baixo da tabela e depois, claro, colar no pelotão da frente na Série B do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Cauã de Almeida conta com o retorno do atacante Wallace França, ele que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição da comissão técnica. Por outro lado, o zagueiro Baldini cumpre suspensão nesse final de semana contra a equipe do Vila e a tendência é que a dupla de zaga seja formada por Guilherme Aquino e Gabriel Simples. O Avaí é o 12º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, 10 pontos somados, 2 de vantagem em relação ao CRB, que é o time que abre a zona do rebaixamento. Domingo, 6 horas, Vila Nova e Avaí, um jogo super importante do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço para vocês e um bom programa por aí, meus amigos. Tá aí, obrigada, Heitor, pelas informações do Leão da Ilha. Inclusive, vamos falar sobre isso, né? Temos aí uma polêmica da semana, a venda do Baldini, né, Cláudio Caticarte? Há, inclusive, um motivo destacado pelo clube, questões financeiras, já projetando futuros lucros, digamos assim, com o jogador, que é um talento. A gente conversou essa semana de que seria bom para o Baldini, mas também há essa discussão a respeito dessa venda com o Atlético Paranaense, né? Pois é, o garoto da base, ele teve um crescimento ao longo dessa temporada, né? E se destacou, é uma das revelações do Avaí na Série B e da própria competição. Garoto pelo lado esquerdo, se firmou, fez gol, né? Tem tido um bom comportamento defensivo. E o torcedor, claro, lamenta, porque dentro desse elenco do Avaí, também muito jovem nesse setor, só o Alisson é o jogador mais experiente, ele vem demonstrando qualidade, é uma perda considerável na qualidade técnica daquilo que o Cauã tem. Só que tem o outro lado, o Avaí vive uma situação financeira muito difícil, a discussão sobre SAF ainda está longe, o Avaí não criou sua SAF ainda, inclusive o investidor, o Mike Melville, o americano, dono da empresa, né, Sunday Venture, teve em 2 jogos aqui da Copa Sul-Sudeste contra o Sampaio Correia Carioca, contra o Fortaleza nesse último jogo também, mas é uma solução que vai se alongar ainda com o tempo, uma discussão ainda muito sensível dentro da ressacada, tem prós e contras, gente a favor e contrário. Mas a solução é você buscar receita da onde? O Avaí tem ativos, entre eles a base e o Baldini. E vai para o Atlético Paranaense numa negociação em que o Avaí mantém 20%, 80% vai para o clube paranaense. E o entendimento é que a visibilidade dentro do Atlético Paranaense, Série A do Campeonato Brasileiro, e ele vai já, mesmo com a janela fechada, porque ele tem idade para o Sub-20 e deve começar disputando do Campeonato Brasileiro Sub-20 com o Atlético, e seria uma boa ponte para o futebol do exterior, porque o Atlético tem aí um trabalho muito forte nesse sentido, então a gente entende por esse momento, por esse contexto. Num outro contexto, uma equipe mais estruturada financeiramente podia aguardar mais, mas não é o caso do Avaí. Cláudio, e nos gramados, o Heitor trouxe aí os destaques da rodada, né, a partida do fim de semana. O Avaí precisa dessa vitória, esses 3 pontos fora de casa, para reacender na Série B do Campeonato Brasileiro. 6 jogos sem vencer já. O Avaí tem tido, tem uma frase do nosso chefe aqui, o Iancel, e eu concordo, o Avaí tem mais desempenho do que pontuação, apesar de ter um elenco que é difícil sustentar 38 rodadas para briga por acesso, é um elenco enxuto, que não consegue nas trocas elevar o nível da equipe ou até manter a força, mas o Cauã de Almeida faz um bom trabalho, é uma equipe muito competitiva. Apesar de ser 6 jogos sem vencer, é uma equipe que vem demonstrando desempenho, não tem tido resultado. Exceto o jogo contra a Ponte Preta, o Avaí foi competitivo em todos os jogos. Inclusive naquele empate no finalzinho em Pernambuco contra o Sport, teve um empate em 3-3 num jogo eletrizante no final do segundo tempo contra o Novo Horizontino, teve esse empate com o Fortaleza, o Avaí foi superior o jogo inteiro, né? Então, claro, precisa de resultado, sair dessa fila de 6 jogos sem vencer. E esse jogo em específico, o Vila Nova vem de uma derrota no Clássico contra o Goiás e no meio da semana ele foi eliminado na Copa Regional, na Copa Centro-Oeste contra o Anápolis, time de Série C, lá no Oba, né, no mesmo estádio que o Avaí vai enfrentar amanhã a equipe do Vila Nova. Então, adversário pressionado é ter estratégia, não vai ter o Baldini, vão ser 2 zagueiros jovens, Gabriel Simples e também, né, o jogador Guilherme Aquino. O Jefferson Maciel está machucado, o João Maístro está machucado e o Alisson é muito difícil de voltar. Ele estava na dúvida, quem joga na direita, quem joga na esquerda. Eu acredito em Gabriel Simples na direita, Aquino na esquerda. É o Avaí ter uma boa estratégia, usar essa questão mental de um adversário pressionado e pode nos contra-ataques com a sua identidade de jogo. Rafael Bilu mantido, né, o Daniel Penha, também o Jean Lucas, e ir no contra-ataque buscar esses 3 pontos e sair dessa fila 6 jogos sem vencer.
E trazer animação também para o torcedor, né? O torcedor espera gritar aí um gol de vitória, uma vitória do Leão da Ilha. E olha só, quem também entra em campo nesse fim de semana pela Série B é o Criciúma. O Tigre recebe o Atlético Goianiense no Heriberto Wilson. Rafael Niero conta pra gente como foi a semana de preparação do time. Boa tarde, Niero. Oi, Suzan, boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos do Clube da Bola. Falar dessa preparação do Criciúma, teve uma semana cheia de trabalho pela frente. O treino de ontem foi aqui mesmo no estádio Heriberto Wilson, só que com os portões fechados, não conseguimos acompanhar o movimento, mas recebemos informações de que o Criciúma testou algumas mudanças no sistema ofensivo, né? O Eduardo trabalhou apesar dos portões fechados, mas ele segue fazendo um certo mistério na parte ofensiva do time. Nós apenas falamos durante a semana sobre uma possível mudança no sistema defensivo. Essa, na verdade, certa, né, no sistema defensivo, pela suspensão do Bruno Alves pelo terceiro cartão amarelo e de um possível retorno do César Martins ao time titular, já que treinou com bola, treinou fisicamente no gramado e está recuperado da lesão na coxa. Então, essa é uma mexida certa do Eduardo no sistema defensivo. Aí fica uma dúvida agora para o ataque. O Romarinho teve um problema no tornozelo em um dos treinos desta semana, foi ausência em 2 dias e depois, já na quinta-feira, voltou a treinar o trabalho físico no gramado com bola. Então fica uma dúvida se ele terá condições de ir ou não para o jogo. Outro que foi ausência, o atacante Cauê. 2 vezes nesta semana foi ausência nos treinamentos, também ficou uma dúvida se terá condições de ir para o jogo ou não, mas o Cauê ele não vinha sendo utilizado como titular, né? Entrava apenas no segundo tempo. Então, provável time do Criciúma para encarar o Atlético Goianiense deve ter Ayrton no gol, o sistema defensivo com Juan, César Martins e Luciano Castan. Na frente, né? Um pouco mais à frente ali, pelo lado direito, o Marcinho, Felipe Mateus, Gui Lobo e Marcelo Hermes. Mais adiantado, Jonathan Robert e o ataque à frente aí sim com Vagninho ou Nicolas. Fica uma dúvida ali se o Romarinho terá condições de ir para o jogo, daí quem sabe pode até sair o Nicolas ou o Vagninho. Então fica apenas aí um ponto de interrogação no sistema ofensivo do Criciúma. Lembrando que tem promoção para este jogo, né? O sócio torcedor pode retirar uma cortesia para levar a sua mãe para o jogo. Como o Criciúma não joga há 2 semanas em casa, o Criciúma passou para este domingo a promoção de Dia das Mães. Então serão disponibilizados 1.000 ingressos para o sócio torcedor e, claro, a expectativa para um bom público neste domingo. Lembrando que a bola rola às 6h30 da noite. Volto com você, Suzan. Tá aí, obrigada, Niero, pelas informações, o incentivo para que o torcedor vá ao estádio torcer pelo Tigre. Vou chamar aqui o Renato Semensati. Renato, praticamente um confronto direto aí de ótimas chances para o Tigre voltar ao G6. É isso que a equipe busca nesse jogo, né? Sem dúvida alguma, Suzana. Aquela história, foi bom o ponto conquistado lá contra o Juventude, o resultado muito bom, desde que o Criciúma vença em casa. O Rafa falou sobre as mudanças que o Eduardo deve promover. Uma delas é forçada, né? O Bruno Alves, jogador formado nas categorias de base do Figueirense, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, cumpre automática. O Rodrigo não está pronto ainda para voltar, embora tenha aparecido ali treinando durante a semana. Mas o César Martins, outro que saiu do departamento médico, fez a transição, começou a treinar mais cedo, volta, joga ali. O Eduardo trabalha com uma linha defensiva de 3 jogadores, 3 zagueiros de origem para essa partida. Então é o Castan do lado esquerdo, o César Martins entrando no lugar do Bruno no centro e o garoto da base, o Juan, do lado direito. E na frente ele foi forçado a fazer uma mudança, né? O Romarinho, na terça-feira, que é o titular, tomou uma pancada no tornozelo e ficou fora quarta, quinta e sexta-feira do trabalho. Então tá fora do jogo. Ele poderia, ali naquela função, colocar o Cauê, que está voltando depois de uma cirurgia e tudo mais, fez gol, mas é um jogador que ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Então ele aposta no Diego Gonçalves. Que é difícil escalar o Diego Gonçalves no estádio Heriberto Wilson, porque o torcedor está pegando muito no pé dele. O Diego Gonçalves, ele tem um número que chama atenção o ano passado. Se você entrar no SofaScore dele lá e ver número de gols perdidos na Série B do Campeonato Brasileiro, eu não me lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano são 12 chances claras desperdiçadas. Todas aconteceram no Heriberto Wilson, então o torcedor tem essa imagem do Diego Gonçalves. Só que não se lembra que o ano passado o artilheiro do Criciúma na Série B foi esse mesmo Diego Gonçalves, fez 9 gols, fez mais gols que o Nicolas, que é o camisa 9. Então acredito que o Eduardo opte pela volta do Diego Gonçalves e tomara ele
ele não faz uma boa temporada, assim como alguns jogadores que foram muito bem ano passado, não estão no mesmo nível, mas só tem um jeito de retomar isso aí. Ele estava machucado, teve uma pancada nas costas, ficou fora, voltou na partida passada. Deve ser a opção do Eduardo, já que ele não pode contar com o Romarinho. Então, são duas mudanças em relação ao time que empatou com o Juventude. Tá aí, Renato Semençati trazendo os bastidores do Tigre, expectativa para essa partida contra o Atlético Goianiense, jogando em casa diante do torcedor. E a gente tem aí os palpites dos nossos comentaristas para essa partida, que será aqui em Santa Catarina, em Criciúma. Vamos dar uma olhadinha na tela, então, nos palpites. Praticamente unanimidade aí no placar, né? 2-1. A gente tem a opinião do Emerson, Cláudio, minha opinião também, Cacá Oliveira e Renato Semençati. Apenas a Drica Evarini, que aposta em 1-0, também vitória para o Tigre, para o Criciúma. Tá aí o palpite e as opiniões dos nossos comentaristas. E de olho, então, nos catarinenses na tabela da Série B, temos aí Criciúma e Avaí na tabela. Vamos olhar a situação das nossas equipes. A gente tem aí liderando a competição o São Bernardo com 16, logo atrás o Sport também com 16, Fortaleza com 15, Náutico com 13, esses são os 4 primeiros. O Criciúma está como sétimo colocado com 12 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, que está com 6, e o Operário, que está com 8, e também o Juventude, que está em como nono colocado. Já o Avaí está em 12º com 10 pontos. Logo atrás ali do Criciúma é o 12º colocado. Já na zona de perigo temos o CRB com 8 pontos, Ponte Preta com 7, Londrina com 5 e América Mineiro com 2. Seguindo então com o Clube da Bola por aqui, o Clube da Bola deste sábado, a gente fala também sobre Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, o Figueirense apresentou oficialmente Túlio Guerreiro como novo gerente executivo de futebol do clube. Ele, que é ex-atleta do Furacão, passou como dirigente por clubes como Goiás e Tombense e agora chega na equipe do Estreito em um momento que precisa aí de uma reação. Durante a coletiva de apresentação, ele falou sobre os desafios e a gente vai acompanhar agora um trechinho do que ele disse. Olha só. Eu sei o que pode ser explorado aqui. Eu sei que o início não foi bom. Se a gente não tem o apoio hoje no estádio, a culpa exclusiva é de quem está fazendo o trabalho, ou seja, da diretoria, dos atletas, da comissão. A culpa é inteiramente nossa e a gente tem que retomar essa confiança do torcedor. O elenco é grande e é preocupante, sim, ter um elenco grande, porém a gente tem alguns atletas que estão no departamento médico e não estão à disposição do Raul nesse momento. O que a gente tem que fazer é o quê? Passar para os atletas que o respeito tem que ter sempre. Não interessa se o grupo é pequeno ou se o grupo é grande. Se eles estão aqui, porque fizeram um contrato com eles e eles não vão ser chutados. Tá, mas é depois. Então, Cláudio Caticati já está aqui para a gente falar sobre o Figueirense. O Túlio Guerreiro foi apresentado aí essa semana, ele tem um desafio pela frente e foi bacana ele falar a respeito dessa lista de dispensa que não existe, segundo ele, a respeito dos jogadores, porque é um elenco robusto, mas ele parece tranquilo, mesmo com a situação difícil do Figueirense, né? Pois é, ele chegou num momento diferente do que ele foi contactado, né? Porque quando o Figueirense entrou em contato com ele na quinta-feira da semana passada, o Figueirense vinha de 2 derrotas, estava muito próximo da zona de rebaixamento e eu falava no sábado passado, ainda é cedo, essa Série C, como a gente viu também na Série B, a tabela de classificação, ela é muito achatada, né? As equipes, elas são muito parecidas, até nos limites, em relação à qualidade técnica dos jogadores. Eu falava, é cedo, o Figueirense pode se recuperar como se recuperou. O Raul Cabral acabou conseguindo uma vitória lá contra o Amazonas, aí ele volta num ambiente de confiança, veio com vitória, e aí ele veio com o discurso de manter essa confiança. A escolha do Túlio Guerreiro foi mais no sentido de melhorar a gestão de vestiário. O Figueirense estava precisando de um diretor mais enérgico, tanto na cobrança como sabendo trazer de volta, né, os jogadores que estavam mais, vamos dizer, abaixo em rendimento. E se fosse para o início do ano, para montagem de elenco, a janela está fechada, a próxima janela o Figueirense não vai ter, né? Já tem problemas financeiros. Imagina, em relação ao início do ano, vai ter menos, a possibilidade de contratações deve ser pontual.
Então o trabalho dele vai ser maior nisso, né? Dentro dessa gestão de vestiário, manter os caras com foco dentro da competição, tentando elevar o nível. Ele, por exemplo, só para dar um exemplo nesse sentido, ele jogou com o Anderson Conceição, olha só, né? O Anderson Conceição em 2012 ainda garoto, iniciando aqui a competição, e ele falava, né? Iniciando a carreira, e ele falava em melhorar o jogador para voltar a ser uma opção do Raul Cabral. E ele também lembrou do Breno, né? Que ele, como dirigente no Goiás, disse, pô, era uma joia no Goiás, o que falta para esse jogador voltar a crescer o futebol? Então veio com um discurso forte, que também vai ser importante na reta final da Série C, viu, Suzy? Então, uma escolha para momento importante, conhece, esteve aqui no Figueirense, foi jogador, né? Então entende a cultura e as cobranças aqui do torcedor. Tá aí a repercussão, então, da chegada de Túlio Guerreiro ao Figueirense. E por falar no Furacão, ontem ele lançou aí um novo uniforme do clube. O evento realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A camisa que marca os 105 anos de história do time do Estreito, nas cores preto e branco, e os detalhes ali na manga e também na gola. A do goleiro na cor verde. Muito bonito esse novo uniforme do Figueirense, apresentado ontem para a temporada. E lembrando que o Figueirense entra em campo pela Série C contra o Itabaiana hoje à noite, nesse confronto pela Série C do Campeonato Brasileiro. E quem também entra em campo pela Série C neste fim de semana é o Barra. O Pescador enfrenta aí o Anápolis fora de casa amanhã a partir das 6 da noite. O Kaká, elenco do Barra já com página virada aí depois da eliminação na Copa do Brasil, pensando de fato com foco total na Série C do Campeonato Brasileiro, né? É isso, Susan. A gente está vendo até a imagem aí, o Elvinho voltou a treinar, mas ele não viajou para São Paulo, então ele ainda desfalca o Barra no domingo contra o Anápolis, mas provavelmente na próxima rodada o Elvinho já esteja à disposição do técnico Bernardo Franco. Mesmo a delegação que esteve em São Paulo vai estar aí à disposição do Bernardo no domingo contra o Anápolis. O Barra sempre tratou a Série C como a grande competição da temporada, a prioridade. O Campeonato Catarinense, o Barra tinha medo do rebaixamento, tanto que fez uma campanha ali com risco de ir para o quadrangular da morte até a última rodada, conseguiu classificar e cresceu no mata-mata, muito parecido com o que foi a classificação na Série D do Brasileiro também, apesar do Barra ter feito a melhor campanha, mas foi crescendo no mata-mata, né? Então, amanhã é um jogo chave, o Barra tem que pontuar. Eu acho que até venceu o jogo, porque o Barra tropeçou muito em casa, empatou com o Inter de Limeira, empatou com o Caxias, aí compensa vencendo o Figueirense por 3-0 no Scarpelli, né? Mas ele precisa ainda engrenar uma sequência para se manter no G8, ele está fora da zona de classificação. E o Anápolis está brigando contra o rebaixamento. Então, para que a campanha continue bem longe do Z2, amanhã é jogo para fazer pontuação. O Barra, eu acredito que vai até o final brigando pela classificação, não sei se dentro do G8, mas bem próximo. A saída do Giovani Soares é muito sentida, era o jogador diferente do Barra, e aí você perde o atacante que desequilibra e o seu camisa 10 por lesão, que o Alvinho ainda está fora desde a final do Campeonato Catarinense. O Barra perdeu muito poder ofensivo, apesar de ainda estar fazendo bastante gols na temporada, né? O Matheus, que foi contratado, aquele que jogou no Cruzeiro, o Matheus Barbosa, ex-Vasco, ex-Cruzeiro, tem jogado bem. O Barra tem um bom time, tem um elenco legal para entregar durante a temporada, mas ainda está precisando de uma sequência de vitórias para se manter no G8. Eu acredito que amanhã o Barra consegue trazer até uma vitória aqui para Santa Catarina e aí continuar fazendo essa grande temporada. Mas agora, se perde para o Anápolis, como o Figueirense, por exemplo, perdeu lá em Goiás, aí você já começa a se preocupar a distância do G8 e a aproximação do Z2. Mas como só cai em 2, né, muito provavelmente o Barra vai passar tranquilo nessa questão de permanência. Um pouquinho a mais, que é de repente a classificação para a segunda fase, aí o Barra precisa dessa sequência de vitórias. E necessidade de reação, então, das duas equipes, tanto do Figueirense quanto do Barra. Mas quem está um pouco mais tranquilo e também entra em campo pela Série C é o Brusque. O quadricolor joga fora de casa contra a Ferroviária. E quem traz aí as informações a respeito do time é a Maria Macedo. Chega aí com a preparação do Brusque para essa partida. Fala, Maria, boa tarde.
Oi, Susan, uma boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, o Brusque já viajou ontem pela manhã para o interior de São Paulo. Eles vão fazer um treinamento fizeram um treinamento tanto ontem quanto hoje, encerraram a preparação em Ribeirão Preto e aí partem, para Araraquara, onde vai acontecer esse confronto contra a Ferroviária às 4 horas da tarde amanhã na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. Então, esse jogo, o Brusque, ele chega para este duelo na vice-liderança do campeonato, da Série C do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, empatado com o líder, que é o Paysandu. Já a Ferroviária, aí essa chega na 16ª posição, então em uma situação um pouco mais complicada, vai tentar aí esses 3 pontos em casa. E uma informação importante que a gente tem que trazer aqui é que a dupla oficial, a dupla titular de zaga do Brusque, o treinador, o técnico Igor Magalhães, acabou perdendo. O Cipriano já há algum tempo se machucou, está em período de transição, mas agora o Alisson Cassiano essa semana teve uma lesão confirmada e vai ficar um tempo fora dos gramados. Então, amanhã, 4 horas da tarde, Brusque e Ferroviária pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Volto com você no estúdio. Obrigada, Maria, pelas informações do Brusque, que segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente torce aí pelo bom desempenho do time catarinense. E agora o Cláudio Caticarte soprou aqui no meu ouvido que tem informação, de última hora aí do Figueirense. A gente estava falando sobre o Figueirense pela Série C do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Itabaiana, tem mudança no elenco. Isso, no time, O jogo hoje é às 7h30. O Figueirense tem 2 alterações. A gente trabalhava durante a semana com a mesma equipe que venceu o Amazonas, mas deve entrar o Gui Vieira no lugar do Arthur Martins, jogando pelo lado direito no campo de ataque, e o atacante Yuri no lugar do Lucas Alves, no mais a mesma equipe que enfrentou o Amazonas, viu? A gente recebeu informação agora, e aí para o torcedor que está assistindo a gente, está se preparando para o Scarpelli, alterações, então 2 mudanças no time do Figueirense. E tem que repetir o resultado contra o Amazonas, Tem que ter consistência e regularidade para o torcedor começar a sonhar com algo a mais. Por enquanto é permanência. E no mesmo horário, temos outro confronto entre catarinenses na Série D. O BEC recebe o Marcílio Dias, também às 3 horas da tarde, no SESI, em Blumenau. Vamos falar então com o Emerson a respeito dessa partida. Emerson, confronto que vale aí a liderança do grupo A16, jogo importante para o BEC, daqui a pouquinho às 3 horas da tarde, né? Sim, com cenário diferente desse que a gente está vendo. Na ida, a gente vai ver o gol agora, que foi marcado pelo Josué, depois do belo passe do Caio Mota. Aí o Blumenau deitou e rolou. Ele foi muito superior ao Marcílio Dias. Mas o Marinheiro, ele cresceu demais. Ele encostou, inclusive, na classificação. Só 2 pontos separam o BEC líder do Marcílio Dias vice-líder, porque o Marcílio cresceu e o BEC vem de uma derrota para o São Joséense lá em Curitiba por 1-0, usando um time alternativo, mais reservas do que titulares. E empatou semana passada na abertura do retorno com o mesmo São Joséense aqui no SESI, 0-0, mas não tinha como jogar futebol, Suzana. Muita água, muita chuva, choveu demais no sábado de manhã, perto do jogo. Enfim, um ponto até para ser comemorado, mesmo sendo em casa. Mas agora esse confronto direto de daqui a pouco, 3 horas da tarde aqui no SESI, contra o Marcílio Dias. O Blumenau está muito bem encaminhada a sua classificação, mas quer terminar na primeira colocação. Esse é o objetivo. E se vencer o Marcílio, fica muito perto aí dessa meta, viu, Suzana? É isso, e o BEC quer garantir esse resultado, o Marcílio Dias quer trabalhar para que isso não aconteça, né, Cacá Oliveira? Temos aí um confronto de catarinenses, confronto difícil, o Marcílio também vai em busca da vitória. Suzana, o trabalho do Lúcio Flávio melhorou o Marcílio. Nas imagens que a gente viu, o Lúcio Flávio tinha apenas uma semana, acho que nem 10 dias de clube. Ele estreou com vitória e perdeu para o Blumenau na segunda partida dele. E ele teve tempo para trabalhar, ele não ganhou reforços, mas o Marcílio começou a jogar no estilo do Lúcio Flávio, mais propositivo, de agredir o adversário, de criar chances. O Lúcio Flávio também prometeu que vai jogar da mesma maneira em casa, fora. Ou seja, ele está prometendo que ele vai fazer um bom jogo com o Blumenau hoje, propondo também, tendo a bola, atacando. Então, eu confesso que eu estou com a expectativa muito grande desse jogo. Eu acho que vai ser talvez o melhor jogo do nosso grupo, porque o BEC faz uma boa temporada e o Marcílio vem crescendo com o Lúcio Flávio. Concordo com o que falou o Emerson. Então, um jogo importante porque vale a liderança.
eu espero uma partida muito boa. Eu apostaria no empate, viu? Mas um dos dois acho que tem a possibilidade maior de vitória, porque os dois vão querer vencer, que é importante essa ponta. Como é que tá em Blumenau, Emerson? Tá chovendo? Não? E eu acho que o Marcílio vai fazer uma boa partida hoje pelo trabalho em crescimento do Lúcio Flávio. Tá aí, Emerson, respondendo a pergunta, como é que tá o tempo? Olha, aí? Cacá, começou Suzane, começou a chover ontem aqui, perto do meio-dia. Não choveu com tanta intensidade assim, mas amanheceu com chuva. Agora tá bem fechado o tempo aqui, garoando. Acredito que não vai chover mais, pelo menos hoje. Mas já dá, de alguma forma, alguma alteração. Já afeta, de alguma maneira, o gramado do SESI. Mas, no geral, pelo tratamento que vem sendo feito aí, teve sol durante a semana, não vai encharcar tanto, nem teve treinamento até para segurar. Acho que o gramado vai estar bom, viu? Tá aí, mantendo minha imparcialidade, eu aposto num empate também entre as duas equipes catarinenses. E a gente vai para um rápido intervalo, paradinha rápida no Clube da Bola. Daqui a pouco tudo sobre o nosso Momento Futsal Sicredi, sobre tudo que acontece na quadra. Não sai daí que a gente já volta.